Olá, seguidores do Giro Serra, olá a todos que nos acompanham através do Giro TV News, canal 13, via Speed Fiber. Olá também para você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, o Giro Play. Eu sou Gabriel Barbosa, estamos aqui começando mais uma edição do Giro Entrevista. E na edição de hoje estamos recebendo aqui o Fabinho Guerra, radialista, DJ, enfim. A gente vai conversar muito aqui sobre vários assuntos no programa de hoje. Seja muito bem-vindo. Gabriel, é um prazer grande estar aqui com você. É um prazer grande estar aqui no Giro Serra, no Giro Play. Muito bom rever os amigos de vocês, te parabenizar pela iniciativa. A gente estava conversando aqui antes. Muito legal as apresentações que vocês fazem. Eu sou fã de vocês, acompanho o trabalho de vocês, acho maravilhoso. Parabéns ao profissionalismo e dedicação de cada um da equipe. Parabéns aí. Obrigado e muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui hoje. Com certeza, a gente que agradece a sua participação e eu já quero começar falando como que surgiu o seu interesse pelo ramo da comunicação. Foi algo de infância, foi algo de adolescência? Algo eu posso te dizer de adolescência. Eu sempre tive muito próximo do rádio, né? Então, assim, eu sempre gostei de ouvir rádio, desde a minha época de criança, de adolescente. Eu acompanhava o rádio, eu achava aquilo magnífico. Me lembro nos idos da década de 70, Rádio Cidade ressurgindo, Rádio Mundial. Tudo isso eu acompanhei, vi isso renascer, vi. Então, assim, eu fui me apaixonando pelo ramo de comunicação. E como eu era DJ, tinha equipe de som, estava montando uma equipe de som, então a gente tinha uma proximidade muito com a música, então com o rádio, né? Eu sempre fui assim, uma pessoa muito ligada a esse ramo de comunicação, de gostar do rádio, de gostar de ver de jornal, de gostar de me aproximar também dos meios de comunicação. Então eu pegava uns transmissorzinhos que tinha antigamente, que você botava. Tinha um fiozinho assim que você transmitia daqui ali, aí montava, fazia uma rádio daquilo ali, um rádio transmissor. Então eu ficava apaixonado pela música, pela comunicação, como é que era o rádio, e fui conhecendo no decorrer da minha época como tinha equipe de som, DJ, e fui conhecendo alguns amigos radialistas, locutores de rádio. Eu sempre fui apaixonado e comecei a me aproximar dos meios de comunicação. E aí eu frequentava as rádios aqui de Petrópolis, a Imperial, a antiga difusora. Trabalhei lá, inclusive, na extinta difusora. Então, frequentei depois na 107, na antiga Rádio Musical. Na Imperial, eu não saía da Rádio Imperial. E aí a minha aproximação foi muito por isso, pelos amigos que eu tinha no meio. Né? E como assim a gente fazia os bailes, então tinha que divulgar no rádio. Então eu que gostava de me aproximar do rádio, de ir e visitar a rádio, eu ficava sempre assim, eu tenho um sonho de um dia trabalhar numa rádio. Né? Então isso assim foi acontecendo. E aconteceu, né, nos idos aí de 85, na Rádio Imperial. Entrei com um programa, que era um programa todas as sextas, de 9 às 11, e esse programa, o interessante é que a gente fazia, seria hoje um programa de entrevistas, de bate-papo, que seria, vamos dizer, o podcast hoje. Sim. A gente levava as bandas daqui da cidade de Petrópolis para esse meu programa. O programa chamava Louros Gelados. Era interessante porque era aqueles idos das bandas da década de 80, do rock nacional, que, assim, como foi o movimento da Jovem Guarda em 60, foi o movimento do rock nacional em 80. Né? Foi muito diferenciado, porque surgiram tantas bandas de rock nacional que você... Né, eu, por exemplo, no meu programa, eu tinha esse viés de trazer as bandas da cidade, como eu te disse, né, no rock nacional, quando eu era DJ, eu fazia 2 horas de rock nacional na noite, para você fazer uma ideia. A variedade de músicas que você tinha do rock brasileiro. E aí, eu
comecei a fazer esse programa, né? Fui convidado pela Rádio Imperial. Antes eu havia, um ano antes, em 85, eu trabalhei no Sistema Globo, quando a Imperial era da Globo. Aí, com a saída, a Globo vendeu para o Grupo Tribuna, na época, e aí nós saímos, aí ele me chamou, o Francisco me chamou, eu fui... Em novembro a gente estreou o programa Loures Geladas e comecei a fazer a apresentação no Rock Nacional e comecei a levar as bandas lá no estúdio. Eu fui aqui em Petrópolis, o precursor de levar uma banda dentro de um estúdio de rádio para tocar rock. Uhum. Tu imagina naquele prédio da João Pessoa uma banda de rock que era o SOS, aí tinha Matriz, tinha todas as bandas de Petrópolis. E a gente levou essa banda para tocar, as bandas para tocarem dentro dos estúdios da Radioativa. Muitos desses talentos de Petrópolis, que, né, a vida é uma coisa engraçada, é uma roda gigante. Muitos deles que tocaram lá comigo, que eu dei espaço, muitos deles ainda estão aí na ativa, muitos deles estão com bandas famosas, né, no Rio de Janeiro, pelo Brasil, aí, com cantores, foram até para o exterior. Então, assim... foi muito legal esse movimento. Tinha um movimento também em Petrópolis de rock nacional. Nós fizemos o Festival da Amizade no Petrô, fizemos no Palácio de Cristal. Então, a gente criou muitos movimentos de bandas aqui também na cidade, de bandas locais aqui de Petrópolis. E foi assim, um movimento muito bacana e a gente levou isso para o estúdio. Mas, dentre outros que estiveram conosco lá no meu programa, foi o Zero, o pessoal do Zero, o pessoal do Biquíni Cavadão, o pessoal do Camisa de Vênus, Marcelo Nova, muitos outros que eu não me lembro daquele movimento, o pessoal do João Penca, o pessoal do Ojeriz. É pela época que o rock estava muito forte ali, né? Rock nacional, né? Foi, como eu te disse, se teve o movimento da Jovem Guarda na década de 60, na década de 80 teve o rock nacional. Não, com certeza. Que foi, e isso refletiu aqui em Petrópolis. Surgiram muitas bandas nesse circuito nessa época. Foi muito legal, muito bom mesmo. E aí eu me apaixonei por isso. Acabei fazendo o programa, comprei esse horário. Não, eu tinha sido chamado naquela época, mas eu fiquei pouco tempo, porque mal eu comecei, eles venderam a rádio, aí voltei a Estaca Zero. Mas no final do ano eu fui chamado para trabalhar, né, na Rádio Imperial. Aí montei, continuei na Rádio Imperial. Daí fui convidado para ser coordenador de programação e surge a Rádio Tribuna nesse ínterim. Aí fui convidado para ir para também fazer as duas coordenações das duas rádios. Mas, como eu te disse, antes, a própria... eu me esqueci de um detalhe, que em 83 eu tinha muitos amigos também que trabalhavam na Melodia. Melodia era uma rádio de rock, era que, o estúdio era ali na Praça Pasteur. Então, eu me lembro de vários amigos, e aí teve um aniversário da Melodia no Serrano, que foi maravilhoso, que foi em 85, onde consagrou o rock nacional. Veio Guilherme Arantes, Celso Blues Boy, Biquíni Cavadão e outras bandas também, que aqui eu não me lembro. Mas dali em diante, para você ver a minha paixão pela comunicação. Eu tinha muitos amigos, eu não saía desses circuitos. Sim. Aí, da Rádio Imperial e da Tribuna, eu fui para a Rádio Musical. Da Musical surgiu essa oportunidade lá em São José, do Vale do Rio Preto, a concessão da nossa rádio, onde a gente está, ano que vem, completando 30 anos lá, com a Radioativa. Então, essa foi a minha paixão. Mas eu sempre me aproximei muito da comunicação, desde que eu comecei a ser DJ. Comecei a ser discotecário, na época que se falava. Então, a gente começou a tocar na noite, mas a gente tinha essa proximidade justamente, como eu te disse, pelo fato de você ir divulgar o baile, divulgar as festas, os shows. Então a gente aqui precisava do rádio, né? Sim. E na época o rádio era mais forte, né? Mais até do que a própria televisão. Sim, o rádio era, né? Você não tinha hoje essa diversidade, você não tinha redes sociais. Então você tinha o rádio como um pilar muito forte de comunicação. É ainda um dos grandes meios de comunicação
um meio de comunicação bem eficaz. Sim. Claro que precisa de ser reinventado, você tem que reinventar. Né? Mas o rádio, ele não morreu. Hoje o rádio teve que se reinventar. Usar a imagem, usar as redes sociais como um braço. Porque também, às vezes, você tem uma... Não falando sobre a rádio web, que eu dou maior valor às pessoas do meio do rádio, do meio da comunicação, mas você também, às vezes, você tem a rede social, você no meio de comunicação, você precisa do rádio, e o rádio precisa da rede social. Hoje é o pilar da reinvenção que o rádio teve que fazer. Mas o rádio é um meio muito eficaz. Mas naquela época, você só ouvia rádio. Sim. As televisões, você tinha, né, o Canal 4, que era, você lembra? Canal 4, Globo, 7, Band, 13, né? E você tinha 4, 5 canais de TV, mas o rádio, você tinha uma diversidade de rádios. E era assim, até aqui em Petrópolis, chegou a ser segmentado o rádio. Uma era a rádio mais popular, uma rádio mais jovem, uma rádio mais povão, a outra rádio rock contemporâneo e adulto. Então, você podia segmentar. Hoje, né, como eu te disse, você tem que reinventar. Para você segmentar, você hoje tem que estar numa capital. Então, é uma coisa... Ou você, então, segue um determinado segmento, que, de repente, é o público-alvo que você quer atingir. Mas o rádio, ele se reinventou, e ainda é um meio eficaz. Mas hoje, com a diversidade das plataformas digitais, da própria TV hoje, TV aberta, TV por streaming, você hoje divide mais essa audiência. Então não é o número 1, não é o protagonista da comunicação, mas é um dos grandes pilares ainda, considero o rádio ainda como um dos pilares de todos esses meios de comunicação que tem aí, né? Tirando, a gente vê com o próprio streaming, mas o rádio é um meio muito eficaz de divulgação também. Eu vejo também por esse lado. A gente teve que se reinventar. E a reinvenção gera mudança. E mudança, você sabe como é que é. Ou você avança ou você fica para trás, então você tem que avançar. E é isso que a gente está adotando lá no nosso trabalho, né? A reinvenção de tudo aquilo que o rádio passou. Hoje antigamente você tinha que ligar para a rádio para participar. Para pedir uma música. Hoje não, hoje o cara fala pelo WhatsApp. Então você não tem mais aquela empatia direta com o locutor. O rádio era o meio mágico que você comunicava, né, que esse cara, o cara com essa voz aí, né, o cara deve ser alto, magro. Sim. Né, era um mundo mágico. Hoje, muitas rádios adotam a imagem, e quando você adota a imagem, você quebra aquele encanto também, de uma certa forma. Aí você vira um rádio na rede social. Mas você tinha essa magia, né? A gente pode até observar as novelas. Tinha as novelas de rádio, né? As novelas de rádio. Muitas hoje foram até adaptadas para a televisão, né? Muitos textos que foram feitos naquele período foram posteriormente adaptados para a televisão e viraram telenovelas, né? Sim, Gabriel. E eu vou falar mais uma coisa para você e para todos que estão nos assistindo, que o rádio é uma grande escola. Sem sombra de dúvida. O rádio é uma grande escola para tudo. Os maiores humoristas, os maiores atores, atrizes, os maiores stand-ups saíram do rádio. Porque o rádio, você improvisa. A TV você volta. É igual hoje a forma de se fazer Aqui não tem improviso, aqui é direto. O podcast hoje é uma reinvenção até da TV. Sim. As TVs estão usando praticamente esse método, essa metodologia. Porque o rádio você tinha que, daqui a pouco, você errava, você reinventava. Você improvisava. Era o improviso. Então, o rádio foi uma escola, é uma escola muito interessante, mas nos idos das décadas de 30, 40, 50, 60, 70, é a grande escola
da comunicação. Não tem, eu não me desfazendo dos outros meios de comunicação, mas o rádio é essa escola. As novelas, né? Radionovela, é o improviso, é o humorismo, é o humor. Se você for observar lá atrás, se você voltar para trás, os grandes humoristas, os grandes cantores, os grandes atores e atrizes, eu estou falando, né, de um passado bem longínquo, vieram do rádio. Então, é uma escola. Mas hoje, o rádio vive um momento de reinvenção. É preciso reinventar. É preciso você sair da casca e estar no mundo atual. Em que público, aonde está meu público? Onde está o público alvo daquela emissora de rádio? Se está um público jovem, você tem que usar as redes sociais bem forte. Se você tem um público mais adulto, o dial ainda é muito forte, principalmente nos interiores. Como São José, por exemplo. Exatamente. Então, assim, a gente tem um feedback muito grande também do dial, né, quando você usa o dial. Mas o rádio também, só no dial, hoje ele não tem esse alcance que você tinha antigamente. Né? Você só ouvia o rádio, você não tinha rede social, você não tinha um celular. Para você ligar, você tinha que ligar de orelhão, você tinha que correr. Então, assim, para você tocar uma música, hoje você manda por streaming, hoje você não tem o cara manda pelo MP3, eu mando Wave. Aí o cara manda a gravadora. Antes você tinha que ir na gravadora, ouvir a música. Não, essa música tem a ver com a minha programação. Então você tinha que trazer o vinil, depois trouxe o CD, depois trazia o DVD e depois, hoje o cara te manda por e-mail, manda por WhatsApp, mas vamos dizer, a essência, o rádio não perdeu. Ainda a essência do rádio ainda é muito influente, porque a gente sabe muito bem que evoluiu hoje a imagem, o som, a qualidade da gente, por exemplo, nós estamos aqui é um podcast, mas é uma TV. As TVs estão abertas, principalmente, estão tendo que se readaptar. E se readaptar a esse modelo tipo podcast, o que vocês estão fazendo. Então, o grande lance, a grande jogada é você sair na frente. Então, você reinventar. Mas, voltando ao assunto, o rádio não perdeu a sua essência. E assim, a minha paixão pela comunicação é exatamente essa. Porque, por exemplo, hoje no rádio, olha que coisa curiosa. Eu posso dizer, é uma família no rádio, eu tenho uma família no rádio. Está eu, né, falando no ar, minha esposa e minha filha, que é jornalista esportiva. A Rayane, não sei se você conhece. A Rayane, ela é jornalista, ela começou no rádio. Ela hoje trabalha numa Bet, mas hoje ela ainda trabalha algumas coisas, faz alguns trabalhos para mim. Mas é uma família, pai e filho, é pai, mãe e filho, dentro do rádio. E detalhe que em funções praticamente diferentes. Minha esposa é repórter, eu também sou repórter, mas ao mesmo tempo eu faço esporte. A minha filha é só esporte. Então, assim, a Rayane, então, assim, o rádio, posso dizer que nós somos uma família no rádio. Então, assim, para você ver a contaminação. A Rayane, ela é radialista. Ela é jornalista formada e radialista, mas ela gosta do rádio. Né? Então, assim, a essência, volto a te dizer, muitos dos grandes narradores, dos locutores, apresentadores, né, também, fora que a gente já mencionou aqui, de atores, também de televisão, são advindos do rádio. E assim, é um meio de comunicação gostoso, principalmente quando
quando você não tem a imagem, né? Sim. Mas quando você tem a imagem, aí você tem que se portar diante de uma tela, né? É diferente. Né? Você tem que estar apresentado, né? Tudo. Mas quando você não tinha imagem, você fica relaxadão, né? Não esquenta a cabeça. Quando fala alguma coisa, né? Você bota. Mas aqui não, aqui você está diante de uma câmera, então você tem que, né, ter outro comportamento, mas é muito legal. E eu te confesso que eu sou um cara apaixonado por comunicação. São 42 anos de comunicação. 45, perdão, na comunicação. Eu vi de tudo acontecer. As transformações todas. E a gente tem que seguir, né, cara? Tem que seguir acompanhando. E eu segui. Estou tentando, pelo menos. E como que você falou essa questão das transmissões esportivas, eu queria abrir o leque um pouco para falar sobre isso, né? A gente pode falar sobre vários assuntos relacionados a isso, né? Tanto do surgimento, né, de grandes narradores, Luiz Penido, José Carlos Araújo, enfim, por aí vai. Mas eu queria saber de você como tem sido feito, que eu observei que vocês fazem bastante também. Vocês têm uma programação esportiva bastante forte na Ativa FM hoje. E como que é, principalmente para uma rádio que está localizada no interior do estado do Rio de Janeiro, realizar essas transmissões esportivas, às vezes até de grande magnitude, como que isso é visto pelo mercado e até pelos ouvintes mesmo de São José? Eu te falo que é um ideal. A gente começa com o idealismo. Isso não vem de agora. Isso vem de 97. Nossa primeira transmissão no Maracanã. Estou falando de 1997. Quais eram os meios utilizados? Era uma linha privada que você pedia, não era por streaming, era linha. Até o estádio. Você ia para lá com uma equipe, com os equipamentos, com uma mesa grande, não ia com uma mesa especial para a rádio, para a transmissão, uma mesa de som, os microfones sem fio, quando falavam também. E a gente inovou, foi para o Maracanã, começou a transmissão no Maracanã. Naquela época, tinha também... ainda vou te falar mais uma coisa. Não tinha ainda um microfone sem fio potente. Então você ia com cabo de 50 metros, até lá. Chegava na beirada do campo. E aí, o pessoal que ia nosso, que a gente implantou o futebol na rádio, eu na época, o que eu fazia? Eu estava mais na coordenação, eu não era comentarista como eu sou hoje, eu estava coordenando o futebol, ia para coordenar. Aí chegava lá, coordenava, e tinha uma equipe. Vamos fazer? Vamos. Mas a minha experiência nas rádios aqui de Petrópolis, porque eu fiz muito pela Rádio Imperial, com o saudoso Fernando Ferreira, saudoso Lauro José, saudoso Guerra Peixe, a equipe de esportes da Rádio Imperial. E eu ia junto. Aprendi com o saudoso Durval, com o Zapala, com Palma, pessoas que são altamente qualificadas. Então a gente aprendia como é que funcionava. Você não tinha microfone sem fio, você não tinha... Estava começando os microfones sem fio, em 97. Os microfones sem fio ainda muito... Eu digo começando porque você tinha não de muita potência. Eram microfones que você falava daqui ali e parou. Então você tinha... A gente montou uma equipe e foi para o Maracanã. Só que, antigamente, você ia com um gravadorzinho, aquelas fitinhas pequenininhas, aí você ia dentro do vestiário, fazia as transmissões dentro você entrava dentro do vestiário, olha que coisa. Caramba. Você fazia as transmissões dentro do campo, entrava no gramado. Depois, na Granja Comari, nossa primeira Copa do Mundo, nossa primeira aparição lá foi em 98, que eles retornaram em 98, mas eles estavam fazendo as convocações, todas eram no Rio de Janeiro. Depois eles voltaram para a Granja Comari em 2001,
numa Copa América que eu fiz, aonde hoje, a parte vestiário, o Filipão fez lá, nós fizemos uma coletiva com ele lá dentro. A gente entrava no campo, a gente tinha acesso a tudo. E não tinha esse papo de credenciamento, aprovado, reprovado, não, você entrava. E começamos as primeiras transmissões esportivas. Eu estou falando de 1997. Usava um HT para falar no campo, né? Então você fazia, o repórter falava lá de lá. A bola saiu pela linha de fundo, isso aqui, falava, apertava o coisa e entrava no ar. Aqui ligava na mesa. Era tudo a moda meio que improviso. Sim. Aí depois nós criamos um transmissor que transmitia, vamos botar, 87.5, vamos botar. Aí você ligava, sintonizava o radinho lá no gramado, 87.5, você ligava o transmissor aqui em cima, tinha uma antena, aí que a gente começou a fazer o sem fio daí, que aí começou já ter um microfone sem fio, começou a ter, e para você ter o retorno. O primeiro sem fio que nós fizemos foi por HT, era um HT que a gente tinha, o cara lá era um repórter só que descia, né? Não tinham dois. E a gente começou a fazer as transmissões. Quando foi 2000, a gente deu uma meia que parada, né? Porque, na verdade, a gente começou a fazer as transmissões esportivas no Rio, mas começamos a transmitir o campeonato local. O que, a nível de patrocínio financeiramente, estava melhor. Incrível, né? Como? Poxa, mas para São José do Vale do Rio Preto, uma primeira rádio, a primeiro meio de comunicação eletrônico, primeira rádio da cidade. Você imagina, em 1996, a pessoa falou, e eu estou ouvindo uma rádio. É daqui da cidade, daqui de São José. Eu estou ouvindo uma rádio, ligar, pô. Naquele primeiro momento, uma rádio de São José está no Maracanã. A rádio de São José foi para o Maracanã, fez transmissão. Mas o público-alvo, o patrocinador era o campeonato local. Porque o filho jogava, meu filho está jogando, e o cara falou o nome do meu filho. Aí juntava a família inteira para ouvir falar o nome do filho, o nome do marido. Né? Aí nós demos uma parada. Quando veio 2001, a gente fez um jogo aqui, fez alguns jogos aqui do Serrano, porque a gente tinha um jogador, uma pessoa lá de São José que jogava no Serrano. Uhum. A gente fez aqui, tinha patrocínio. Aí paramos. Quando veio 2004, a gente começou a voltar para os estádios. Né? A gente começou a fazer as finais dos campeonatos. Carioca, que era um campeonato muito valorizado. Campeonato Carioca, 2004, aí 2005 a mesma coisa, 2006 nós fizemos a final da Copa do Brasil, Flamengo e Vasco. E daí não foi parando, aí nós fomos começando a fazer. 2009 nós resolvemos lá entrar de cabeça. Aí eu fiz um investimento, comprei equipamento. Aí, até 2009 a gente fazia aquela transmissão, bota o transmissor aí para falar lá embaixo. Aí microfone sem fio, aí tu levanta assim, a base do microfone sem fio. Aí levanta. Para pegar, porque você não tinha microfone potente. Né? Aí você levanta. E assim, quando começou a surgir os microfones potentes, ficavam muito caros. E assim, o investimento não valia a pena. Aí hoje a gente foi profissionalizando, 2009, 2010 profissionalizou. Então, na verdade, a gente, desde 97, há 28 anos, que a gente faz, aí foram as transformações. LP, linha de escada, aí você tinha uma linha de escada, e se ligava lá do estádio, aí o cara atendia aí, bota aí, retorno, aí você equalizava a ida e vinda, está mais alto, está mais baixo, aí veio a internet, aí hoje é streaming, aí você tem que ter internet no estádio. Então, assim, a gente passou por várias transformações. E eu vou falar para você aqui também que muitas das vezes a gente, quando há porque o custo é muito alto. Sim. Então, hoje, se você for falar assim, a nível de patrocínio,
valeria a pena? Eu falei, não, vale muito mais por idealismo, muito mais por trabalho. Por gostar, Por né? gostar de fazer. Gostar de fazer rádio de verdade. Gostar de transmitir os jogos. Hoje a gente, graças a Deus, tem um nome respeitado no meio da comunicação, principalmente no esporte, que a gente... muitas pessoas que trabalharam conosco, hoje estão... Tem gente da Rádio Ferja, a própria minha filha hoje está na Bet Aposta Tudo, se eu não me engano. É isso? Aposta Tudo. Está numa Bet, então, desculpe falar que o nome dela. Não, sem problemas, pode falar. E muitos outros narradores que hoje estão aí estão se movimentando graças a ter trabalhado conosco, ter feito esse trabalho. Eu me orgulho de ter formado bons profissionais e de estar na vanguarda da comunicação e na vanguarda do esporte. Mas hoje, a nível de... Porque por eu estar também num lugar até pequeno, então o patrocínio é uma coisa mais restrita, o patrocínio menor. Mas, além da cidade ter o orgulho de ter uma emissora de rádio que faz todo esse translado, acompanha também o esporte da cidade, o esporte local, como a gente acompanha. Então, tudo isso, né, a gente consegue ir sobrevivendo do esporte ali, das transmissões. Mas hoje sofisticou muito mais, o custo aumentou, todas as coisas aumentaram. Não era igual antigamente. Mas eu te digo, Gabriel, por idealismo. Eu gosto muito do meio de comunicação, eu gosto de ver, eu gosto de estar junto, eu gosto de me atualizar. Então, assim, a comunicação, ela faz parte de toda a minha história, da minha vida, tanto que, como eu te disse, eu falo assim, nós somos uma família no rádio. E nós três, né, eu falo aqui, né, minha família, né, minha esposa e minha filha, a gente ama o que faz. A comunicação, ela entrou na veia da gente, que hoje você vê tantos talentos, tantas pessoas aí que a gente vê, que a gente procura saber, e tem tantas pessoas precisando até de oportunidade. Sim, sim. E que não tem. E eu sou essa pessoa que abre as minhas portas, escancara as minhas portas para dar oportunidade, porque eu precisei muito de oportunidades. Eu fui até tarde. Eu não fui hoje como às vezes uma locutora, um locutor de 18 anos, 19 anos. Não, eu fui muito tarde para o rádio. Eu já estava com mais de 30 anos, eu já fui para o rádio. Então, eu estava com 28, 29, quase 30 anos e fui para o rádio. Agora que eu estava te falando, voltando ao assunto. Hoje, o que mais me preocupa, Gabriel, é o desinteresse das pessoas, eu digo, de você procurar novos talentos no rádio. Há um hiato. Você hoje, as pessoas que estão no rádio hoje, já são pessoas que já estão um certo tempo. E antigamente você tinha 4, 5, 6 pessoas, 6 pessoas querendo ser locutor. E hoje você não tem essa. Você tem essa deficiência de pessoas que queiram hoje entrar no rádio. É muito raro hoje você estar fazendo essa renovação. Se você for reparar em todas as rádios, a dificuldade de você ter hoje o locutor do rádio, o locutor de rádio. Agora, você vê propriamente no Rio de Janeiro, as rádios no Rio de Janeiro. Muitas delas foi encolhendo, por falta, às vezes, de... Ou expandiram para a rede social. Né? Exatamente, de renovação. A gente precisa de renovar o rádio, precisa de renovar as equipes, claro, renovar cada vez mais. Por isso que você tem que se reinventar. E o que mais me preocupa hoje é a inteligência artificial, que ela pode, a qualquer momento, entrar no rádio, o cara vai atender telefone, você vai mandar mensagem, ele vai atender o telefone, ele vai falar no ar, você vai colocar uma programação automatizada
Ele vai puxando a programação e vai falando. Quem que está aí no rádio? É locutor. E não é locutor. Isso me preocupa, é uma coisa que me preocupa bastante, porque a essência, eu vou falar para você, por trás dos microfones de um rádio é a pessoa, é o locutor, é o ser humano. É o cara que vive as emoções do ouvinte, o cara que participa. Infelizmente, também isso cortou muito, porque antigamente você falava com o ouvinte. Ainda, um ou outro ainda consegue falar, mas a maioria é o WhatsApp. Então você não sente aquele calor do ouvinte para você estar diante do microfone, vira uma coisa mais fria. Por isso que a inteligência artificial, a automação do rádio tá fazendo com que o ser humano cada vez mais não tenha interesse, fique preguiçoso, aí fica por trás de uma inteligência artificial, por trás do meio de comunicação. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Mesmo, mas você tem que evoluir. Tudo bem, eu acho que você tem que se reinventar, mas não, esse aspecto é um aspecto que nada melhor do que um ser humano, nada melhor do que um locutor verdadeiro, do que você colocar uma inteligência artificial, botar a rádio para tocar música vinheta. Por isso que muitas emissoras de rádio estão acabando. Muitas emissoras de rádio estão automatizando e estão colocando programas e estão fazendo... como é que eu vou lhe falar? Ela está automatizada e não tem gente. Isso aí é uma coisa preocupante. E pelo outro lado, o anunciante. Então, a reinvenção, é você realmente chamar a atenção daquele anunciante. Por isso que eu te falo, eu dei uma diversificada aqui em tudo. Sim. Tá? A gente começou a falar das transmissões esportivas, que é a mesma coisa. Entendeu? Praticamente, se você também não reinventar, não fazer o diferente, porque para você ouvir uma transmissão esportiva da Rádio Ativa, quando você ouve de outras emissoras que já estão aí no mercado, mas você tem que fazer o diferente do que eles estão fazendo. Né? Então, qual é o diferente? É você buscar, se eles estão aqui naquele caminho mais formal, mais coloquial das transmissões esportivas, você tem que buscar uma outra forma de você atrair o ouvinte, principalmente o patrocinador, porque quando você vai com o ouvinte é o patrocinador. Nada melhor do que a gente, nesse momento, se associar às redes sociais. Mas as redes sociais também, a gente fazendo as nossas transmissões só pelas redes sociais também não é eu preciso do rádio. Até porque a nossa essência é o rádio. É diferente de você, de uma televisão, diferente de um streaming. O rádio é o rádio. A gente tem que trazer para o rádio. Então, quando você vai trazer o podcast para o rádio, por exemplo, lá a gente faz ao vivo. Faz no ar. Sem perder a essência. Entendeu? Assim, a gente não pode... O meio de comunicação da rádio... Qual é a rádio ativa? É um meio de comunicação rádio. Então, a gente... Quando você vai fazer uma transmissão esportiva, evidente que eu procuro ir por outro caminho do que pelo caminho formal. O caminho formal você vai ver lá no YouTube, nos streams, né? Porque você tem uma possibilidade mais ampla. Sim. De você... do ouvinte, você tem várias plataformas, várias oportunidades do ouvinte. Por exemplo, eu aqui em Petrópolis, eu não consigo ouvir no dial radioativo. Você vai no aplicativo, ou se estiver transmitindo um programa, você vai ouvir no YouTube. Sim. Então, é mais ou menos por esse lado que eu vejo que, assim, resumindo, o rádio é o rádio, ele tem o seu lugar. É claro que sempre precisa ser aperfeiçoado. De lá para cá, nesses 28 anos de transmissões esportivas, tirando mesmo as paradas, a gente aprendeu muito. Eu aprendi muita coisa. Hoje, eu posso te falar uma coisa, Gabriel, da ponta da antena até a faxineira que faz a faxina lá na rádio, que falou, faxina ali, não mexe aquele fio ali não, puxa o fio para cima. A gente procura
a tendência é entender e se aperfeiçoar. Então, hoje, graças a Deus, assim, eu do rádio, eu aprendi tudo. Tudo. E tive pessoas do meu lado maravilhosas. Foi o meu interesse pelo rádio. E esse meu interesse que fez com que eu me aperfeiçoasse em todos os aspectos e que hoje tivesse me reinventando também. Então, nesses 28 anos de transmissões esportivas, eu posso te dizer, se eu for ficar aqui enumerando de que a gente já fez, também já aconteceu também, cara, fatos bizarros. Já cheguei lá no estádio, a linha não estava ligada, não tinham colocado a linha. Decisão. O que você acha? Com o patrocinador. Nossa. Já cheguei, já aconteceu isso, mas não por culpa minha. Não por culpa minha. Mas também já aconteceu de eu ligar o equipamento às 20 estourou. E aí? Nossa. Vamos fazer o quê? Vamos, não tem como, então justifica aí. Então, tem muitas coisas que a gente já passou, né? E assim, aprende realmente com esses obstáculos, com as pedras que a gente aprende a superar e seguir o caminho, né? Então, por isso que hoje eu sou uma pessoa que, assim, eu posso me dizer que eu sou uma pessoa realizada. Que nós fizemos, nós revolucionamos uma cidade. Que não sabia, que não tinha um meio de comunicação, não sabia nada, não tinha nada. Tinha um jornal, que era semanal. Nós chegamos lá, botamos a notícia em tempo real. E hoje nós crescemos a cidade. Todos falam, a Radiativa São José antes da Radiativa era um, São José depois da Radiativa foi outro. Isso é um orgulho que eu tenho, uma coisa que eu carrego, de muito trabalho e dedicação, suor, lágrima, sangue, com o suor do meu trabalho. Sempre com suor honesto, imparcial, correto. Aprendi na minha vida que você tem que ser, principalmente no rádio, imparcial, correto, sempre ouvindo as duas partes. Por isso que hoje nós temos essa grande credibilidade nesses... Ano que vem vamos fazer 30 anos. Espero ver vocês por lá. Com certeza. E, Fabinho, a gente tem aqui um joguinho, que eu até te contei aqui antes da gente começar o nosso programa. É um joguinho que eu faço com todos os convidados. São 5 tópicos. Todos têm que ser respondidos em uma única palavra. O último tópico eu deixo expandir um pouco mais, pode falar um pouco mais sobre ele, porque é um pouquinho mais difícil. E um pouco mais também sobre a sua vida pessoal, que é, vamos lá, começando com uma comida. Comida? É. Bife com batata frita. Uma música. Olha, acho que bife com batata frita é a primeira vez que falam aqui. De verdade. Uma música. Cara, eu sou apaixonado. É o clássico do carioca, né? Não tem jeito. É bife, batata frita, arroz e feijão. Uma música. Starway to Heaven. Um ídolo. Deus. Um lugar. Minha casa. E, finalizando, um ranço. Esse que eu... Deixa eu abrir mais. Hipocrisia. Falsidade. Inveja. Fofoca. Intriga. Se desfazer das pessoas. Pessoas que se desfazem das pessoas, odeiam. Pessoas que humilham e menosprezam os outros, que subestimam a capacidade das pessoas. E, para te falar a verdade, uma das coisas que eu mais assim, abomino no mundo é a pessoa que não só a dedo duro, e a pessoa que prejudica os outros, prejudica o próximo. Né, que bota o pé para o outro tropeçar. Esses são os ranços que eu tenho, que eu carrego comigo. Principalmente essas coisas que eu detesto. Então, esses ranços é o que eu tenho dessas pessoas que são dessa forma. Procuro nem... Quero distância. E foi algo que você viu muito durante esses anos todos de comunicação? Eu vi muita coisa disso. Vi muita coisa. Por isso que eu procuro inveja, fofoca, intriga, pessoas que querem ficar com inveja do que você faz, pessoas que querem ser igual
a você, querem ser igual a mim. Pessoas que querem prejudicar, pessoas que disseminam ódio, fofoca. Então, eu vi muito isso. E eu procuro não ser dessa forma. Eu procuro ser ao contrário de tudo isso. Pessoas que guardam rancor, rancorosas. Eu procuro ser o contrário de tudo isso. Eu abro portas, eu ajudo. E às vezes você leva na cabeça, sim, né? Porque você ajuda muito. Eu já ajudei muitas pessoas, já levei muito na cabeça, mas o ciclo da vida, às vezes, é você ajudar uma pessoa, aquela pessoa, você vai falar, pô, ajudei tanto. A primeira coisa que eu levei foi pela cara, mas aí vai vir uma outra do outro lado que vai, no momento de coisa, poxa, aquela pessoa que eu nunca fiz nada por ela, ela foi e me estendeu a mão. Você pode reparar, esse é o ciclo da vida. Isso que Deus faz conosco, que cada um, que a gente não tenha só daquela pessoa, aí iria ficar, né? Eu fiz para você, você fez para mim. Eu fiz para você, então, né? Então, justamente, mas eu procuro ser, principalmente, pessoas injustas, né, e desonestas. Eu procuro ser um cara justo. Nos meus posicionamentos, não é ser bom, é ser justo. É você ser justo com as pessoas. E eu nunca, Gabriel, nunca você vai saber que o Fábio Guerra, o pessoal me chama de Fabinho Guerra, graças a Deus, carinhosamente, botou o pé na frente de alguém, ou que prejudicou alguém, ou que denunciou, ou que fez alguma coisa para prejudicar os outros. Nunca fiz isso. Nunca na minha vida. E nem nunca vou fazer. E a gente, como a gente age dessa forma, a gente acaba sendo muito... Às vezes, a gente se magoa fácil, às vezes a gente fica triste com as coisas que as pessoas, de repente, com quem você ajudou, com quem você está sempre fazendo algo de bom, e aquela pessoa, no momento que você precisa, ela não corresponde. Mas eu vou falar uma coisa, eu carrego comigo, eu gosto de fazer o bem sem olhar a quem. Muitas das vezes as pessoas, pô, Fabrício, me ajudou, eu falo, não me lembro disso. Então, por isso que assim, você avança muito na vida. Você leva muito na cabeça. Mas eu vou te falar uma coisa, vale a pena. Com certeza, muito mais valeu a pena. Eu cheguei até aqui. Eu acho que hoje, para você falar uma verdade, você fala assim, Fábio, você é uma pessoa realizada? Não, porque a gente sempre quer mais. Eu sou uma pessoa ambiciosa de crescer, de andar na minha vida. Eu tenho muita, assim, mas nunca tripudiar ninguém. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de me atualizar. E eu me atualizo a todo momento. Eu procuro estar com os amigos, eu procuro aprender. Igual eu falo, às vezes, para as pessoas, eu aprendo com você. Pô, Fábio, mas você tem muito mais experiência. Não, eu estou aprendendo com você também. Então, é humildade. Humildade não significa que você tem que se humilhar, mas a humildade faz parte do teu sucesso. O sucesso do meu trabalho, muitas das coisas onde eu fui bem sucedido, principalmente posso dizer que você montou uma rádio numa cidade interior que você não tinha prognóstico nenhum. Você imagina uma cidade que naquela época tinha 16 mil habitantes. Não se falava em rádio. E você montar, e você ajudar a crescer a cidade, eu tenho um orgulho muito grande. Muitas pessoas não compreendem, mas o que interessa é o que eu te falo. É o meu eu. Né? E eu estou muito consciente, né, de missão cumprida, de trabalho honesto. Eu não sou o dono da verdade, não sou a pessoa que você vai ser. Não, eu sou esse, é a pessoa que você tem que ter referência. Não. Eu não sou dono da verdade, mas eu procuro ser uma pessoa, eu procuro ser essa pessoa que eu sou, de trabalhar com honestidade, fazer as coisas com sinceridade, de ajudar as pessoas, de trabalhar sério, de
eu concilio, entendeu? Então, assim, graças a Deus, por onde eu passo, eu tenho muitos amigos. Aqui na cidade de Petrópolis, eu tenho amigos assim. Às vezes eu ando na avenida, eu falo na avenida, né? Eu falo assim. Sim, o petropolitano fala na avenida. Às vezes eu estou lá, todo mundo. Aí eu falo assim, eu falo, como é que pode? Tantas pessoas. Tem pessoas. Fabinho, está se lembrando do meu nome? Eu falei, cara, é porque tanta gente, né? E com carinho. Então, e quando eu vou fazer baile também, né? Quando a gente vai tocar e tem os flashbacks. Sim. Aí sou chamado, aí o pessoal. Pô, Fábio, pô, não sei o que. Aí a gente tira foto. É muito legal, faz muito bem pra gente, você ter os amigos. E eu te falo aqui, lá no rádio, aí você vê, lá no rádio, uma vez por mês, às sextas-feiras, uma vez por mês, eu faço uma apresentação de vinil. Só que aí é o que eu te falo, como não pode transmitir pelo YouTube, claro, tem direitos autorais, aí é o que eu estou te falando que eu uso o dial. Entendeu? Aí a gente usa o dial. Aí eu falo, usando. A gente fala, eu boto só as fotos, né? Nas redes sociais. As pessoas vão. Aí vem as redes sociais associado ao trabalho do rádio. Entendeu? Sim. Porque às vezes você não pode. Como às vezes você não pode levar uma música para as redes sociais, você traz as redes sociais, você vai lá, faz aquele setzinho rapidinho e bota lá nas redes sociais. Muito legal. Perfeito, Fabinho. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Eu vou pedir para você deixar um breve recado final agora para todos que estão nos acompanhando e te agradecer, claro, pela participação no nosso programa. Gabriel, cara, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado por tudo. Parabéns para o seu trabalho, para o trabalho do Giro Serra, que é um gigante da comunicação em Petrópolis. Um gigante. Parabéns a todos os integrantes da equipe, todos aqui, os colaboradores de vocês todos. Trabalho maravilhoso, eu acompanho, sou fã, acompanho o seu trabalho. Eu queria agradecer a vocês, eu sempre falo, agradecer primeiro a Deus, agradecer a minha família, agradecer as pessoas, os amigos com que a gente trabalha. E eu queria deixar um recado aqui, que todas as pessoas, todos, devem correr atrás dos seus sonhos. Você deve sonhar, sim, e acreditar. Acreditar que aquele sonho se torna realidade do momento que você se propõe a realizar esse sonho, no momento que você se propõe a seguir em frente. A não se incomodar com pedras nos caminhos, às vezes, com portas fechadas, de não, mas você tem que ser um desbravador, um lutador, um guerreiro para chegar e atingir os seus objetivos. Sonhar vale a pena de você chegar onde você quer, mas você sonhar e acreditar. Assim eu o fiz. Eu sonhei que um dia eu ia ter uma rádio e sonhei, acreditei, cheguei. Estamos aí com a emissora há 30 anos. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado por tudo. Obrigado por essa oportunidade ímpar. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no seu coração, meu amigo Gabriel. Um beijo no coração de cada um dos espectadores do Giro Serra. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo, de coração. Te falo aqui que a gente até se emociona, que a gente gosta de ver as coisas prosperarem. E o Giro Serra é uma prosperidade da comunicação da nossa cidade. Muito obrigado aqui em Petrópolis. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração. Isso aí, Fabinho. Muito obrigado. Agora o meu recado é diretamente para você que está acompanhando mais esta edição do Giro Entrevista. Você que está nos acompanhando pelo Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber, chegou no meio do caminho, quer voltar em determinado trecho aqui da nossa conversa? Acesse o nosso canal no YouTube, Giro Play, se inscreva no canal e ative o sininho. Lá tem a playlist Giro Entrevista e lá você terá acesso a todos os episódios na íntegra que já foram ao ar. Lembrando que temos também as reprises ao longo da nossa programação. No mais é isso, eu sou o Gabriel Barbosa, esta aqui foi mais uma edição do Giro Entrevista e até a próxima.